Nesse vídeo vamos falar sobre a invenção do transistor, essa pequena peça responsável por mudar todo o rumo da eletrônica mundial. A imagem que você vê é de um transistor atual, e para entender sua real importância precisamos voltar um pouquinho mais no tempo, antes mesmo dos primeiros projetos terem essa aparência aqui. Na primeira metade do século XX, a eletrônica dependia quase exclusivamente das válvulas a vácuo. Elas eram o coração dos rádios, telefones e até mesmo dos primeiros computadores. De fato, elas cumpriam bem o seu papel, mas com o tempo os problemas começaram a pesar. Elas eram grandes, esquentavam muito, consumiam bastante energia e o pior, falhavam com bastante frequência. Manter um equipamento em operação com centenas delas era caro, exigia espaço, ventilação e manutenção constante. Em centrais telefônicas ou nos primeiros computadores, isso significava mais custo, mais calor e menos confiabilidade. Foi então que surgiu a pergunta que movimentou diversos cientistas: como amplificar e comutar sinais de forma mais eficiente, com menos tamanho, menos calor e menos falhas? A esperança residia nos materiais semicondutores, como o germânio e o silício, que tinham propriedades elétricas curiosas. Eles eram capazes de conduzir ou bloquear corrente dependendo de pequenas variações. Havia uma pontinha de esperança de que eles poderiam, de certa forma, substituir as válvulas, mas ainda faltava um dispositivo prático, reprodutível e confiável. Entre os anos 1930 e 1947, os semicondutores passaram a ser vistos como candidatos reais a substituir as válvulas, mas transformar teoria em tecnologia era outro desafio. Do ponto de vista científico, três grandes problemas impediam o avanço. O primeiro era a pureza e cristalinidade, onde pequenas impurezas nos cristais mudavam o comportamento elétrico, tornando os resultados imprevisíveis. O segundo eram os contatos elétricos, onde encostar um metal no semicondutor sem destruir o efeito desejado era muito difícil. Mínimas variações no contato mudavam o ganho e a estabilidade do dispositivo. E o terceiro eram os efeitos de superfície, onde as cargas elétricas acumuladas na superfície do material interferiam no fluxo de corrente dentro do cristal, atrapalhando assim as medições. Enquanto isso, a pressão da indústria crescia ainda mais. As pesquisas militares da Segunda Guerra haviam impulsionado o desenvolvimento de novos materiais e processos, e o mundo estava cada vez mais próximo de uma solução em estado sólido. Foi nesse contexto que a Bell Labs organizou um grande esforço coletivo. O objetivo era claro: criar um amplificador em estado sólido. Três nomes se destacaram nesse trabalho: John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley. Eles uniram teoria, experimentação e engenharia. Após anos de tentativa, o grupo enfim conseguiu obter amplificação controlada. Na tarde de 16 de dezembro de 1947, Walter Brattain e John Bardeen realizaram um experimento que mudaria a história para sempre. Eles montaram duas finas pontas de ouro sobre um bloco de germânio altamente puro. Uma ponta funcionava como emissor e a outra como coletor. O que acontecia era notável. O emissor injetava lacunas, ou seja, cargas positivas, e o coletor carregado negativamente atraía essas cargas, reduzindo assim a barreira de potencial. Com isso, uma pequena variação de tensão era capaz de modular uma corrente muito maior, obtendo assim a amplificação. Essa foi a primeira vez que um semicondutor amplificou um sinal elétrico de forma previsível, e o mais impressionante, sem filamento aquecido, sem tubos de vidro e com consumo de energia dezenas de vezes menor. Em 1948, o laboratório consolidou o nome transistor para um novo componente. Embora o transistor de ponto de contato fosse frágil, ele provou que a eletrônica de estado sólido era viável. O transistor de ponto de contato mostrou o caminho, mas ainda faltava uma etapa essencial: transformá-lo em algo mais robusto, previsível e fácil de produzir em massa. Esse salto viria com o transistor de junção, tema do nosso próximo capítulo do vídeo. A ideia central, proposta por William Shockley, foi usar junções PN dentro do próprio cristal. Em vez de duas pontas encostadas na superfície, o controle da corrente viria das regiões internas do semicondutor, formadas por dopagem controlada. Um transistor de junção bipolar tem três regiões em sequência: emissor, base e coletor. Existem dois tipos de transistor de junção bipolar: NPN e PNP. O tipo NPN consiste em duas regiões N separadas por uma região P. O tipo PNP consiste em duas regiões P separadas por uma região N. O emissor injeta portadores, a base é uma camada muito fina que controla o fluxo e o coletor recolhe a corrente. Quando se polariza a junção emissor-base no sentido direto e a junção base-coletor no sentido reverso, uma pequena variação de sinal aplicada na base conduz a uma variação muito maior da corrente coletada. É a amplificação que se buscava, agora com um arranjo geométrico estável e repetível. O transistor de junção trouxe vantagens decisivas: estrutura interna mais resistente a vibrações, ganho e frequência de operação mais consistente entre peças fabricadas em série, possibilidade de projetar famílias de dispositivos voltados a diferentes usos, de áudio a radiofrequência. Isso abriu o caminho para aplicações reais fora do laboratório e estimulou investimentos diretos em qualidade de materiais, controle de dopagem e novas arquiteturas. Com a base física explicada e um processo de fabricação em evolução, a indústria passou a dispor de um componente sólido para substituir válvulas em larga escala. A adoção acelerou em telefonia e eletrônica de consumo, preparando o terreno para a próxima fronteira. Integrar vários componentes em um mesmo pedaço de material e reduzir ainda mais o tamanho e o custo por função.
Os transistores substituíram as válvulas porque, nos critérios que importavam para a indústria e consumo, os transistores entregaram desempenho suficiente com vantagens práticas claras. Transistores são pequenos e leves, isso reduziu o volume de equipamentos, abriu espaço em racks de telefonia e tornou possível a eletrônica portátil. Sem filamento aquecido, o consumo também caiu de forma expressiva. Menos calor significa menos problemas térmicos, menos dissipadores e maior estabilidade em operação contínua. Sem vácuo, sem filamento e sem vidro frágil, a taxa de falhas diminuiu, o tempo médio entre falhas aumentou e o custo de manutenção caiu, algo crucial em centrais telefônicas e em equipamentos industriais. Válvulas exigem aquecimento antes de operar, transistores funcionam assim que energizados. Em sistemas que ligam e desligam com frequência, isso economiza tempo e simplifica o projeto. Com menor consumo, maior confiabilidade, menor volume e possibilidade de integração, os transistores passaram a ser a escolha padrão. Isso preparou o passo seguinte: consolidar o reconhecimento científico e acelerar a adoção industrial em escala global. Em 1956, John Bardeen, Walter Bertrand e William Shockley receberam o Prêmio Nobel da Física pelo trabalho que tornou o transistor uma realidade. O comitê reconheceu 3 contribuições complementares: demonstração experimental da amplificação em estado sólido, Bardeen e Bertrand; modelo físico e proposta da arquitetura mais robusta e fabricável, Shockley; e integração entre teoria, experimento e processo que transformou um efeito de laboratório em tecnologia com potencial industrial. O prêmio consolidou o transistor e acelerou a legitimação industrial. Fabricantes passaram a investir em linhas de produção dedicadas, padronização de processos de dopagem e difusão, testes de confiabilidade e catálogos com famílias de transistores voltados a diferentes faixas de frequência, potência e ruído. A partir daí, a adoção cresceu em 3 frentes: telecomunicações, centrais mais compactas, manutenção reduzida e maior estabilidade; eletrônica de consumo, rádios portáteis, depois televisores e equipamentos de áudio; e computação, substituição gradual de válvulas por transistores, permitindo computadores menores, mais frios e mais confiáveis. O reconhecimento também fortaleceu um modelo de P&D, laboratórios com equipes multidisciplinares, física do estado sólido, química de materiais e design de dispositivos e fabricação, trabalhando de forma integrada. Essa abordagem se tornaria padrão para a evolução posterior do transistor ao circuito integrado e, mais tarde, ao microprocessador. Em síntese, o Nobel de 1956 não foi apenas um prêmio, ele foi um selo de confiança que atraiu investimentos, consolidou currículos acadêmicos e acelerou a curva de aprendizagem na indústria na área de semicondutores. Com o reconhecimento e a adoção em curso, o passo seguinte seria natural: integrar múltiplos transistores e componentes no mesmo substrato, para reduzir o custo por função e aumentar a complexidade do sistema. Após 10 anos da invenção do transistor de contato pontual, a indústria já tinha aprimorado o transistor e obteve grandes resultados nos quesitos de confeccionabilidade e confiabilidade, o que fez com que as brilhantes mentes se voltassem para a próxima pergunta prática: como reduzir o número de peças soltas e aproximar componentes, com o intuito de diminuir o volume, reduzir o custo e aumentar o desempenho. Essa resposta surgiu paralelamente em 2 empresas, com a noção do circuito integrado, CI, que reúne em um único pedaço de material vários transistores e interconexões. O primeiro que apresentou uma solução foi o americano Jack Kilby, trabalhando na Texas Instruments como engenheiro elétrico. Kilby juntou-se à empresa com o intuito de resolver este problema. Ele já era um veterano na área, atuando há mais de 10 anos, passando a integrar a equipe que trabalhava no projeto Tirania dos Números, que, nesse contexto, referia-se à dificuldade de unir dezenas ou centenas de componentes elétricos. Nesse cenário, a Texas Instruments produzia radares e sensores, equipamentos nos quais dezenas de processos de solda eram requeridos, e, devido à fragilidade das ligações, tinham de ser refeitos diversas vezes. O recurso empregado por Kilby foi unir todos os componentes em um cristal semicondutor de germânio, no qual todos os elementos estavam conectados, removendo assim a necessidade das soldas. A ideia não eliminou completamente o uso de fios, porém reduziu drasticamente sua necessidade. A segunda solução foi apresentada pelo americano Robert Noyce, que, junto de outros 7 colegas insatisfeitos com a liderança de William Shockley, romperam com sua empresa e fundaram o braço de semicondutores da Fairchild. Formado em matemática e física, Noyce, junto de Jan Horn, um dos integrantes, trouxeram uma abordagem diferente para o problema. Eles apostaram pela geometria plana do cristal e seus semicondutores serem construídos de silício, usando as técnicas de passivação do dióxido de silício e fotogravação. A saída deles optava por desenhar os caminhos na superfície do cristal.
Essa abordagem não só tornou a construção mais fácil, como barateou imensamente a produção, permitindo a repetição de geometrias e produção em massa ao gerar vários circuitos integrados em um mesmo wafer, depois cortá-los em chips individuais. Essas duas patentes, criadas muito próximas umas das outras, causaram uma batalha judicial que se estendeu por mais de uma década até os anos de 1970. Isso porque o circuito integrado resolveu bem mais do que prometia inicialmente, resolvendo 5 problemas principais da indústria e participando em centenas de novos produtos. Primeiro, o dimensionamento. Um circuito que antigamente ocupava uma placa inteira de dezenas de centímetros passou a ser um chip milimétrico. Segundo, confiabilidade. Menor necessidade de soldas e fios soltos significa menos pontos de falha. Terceiro, desempenho. Caminhos elétricos curtos reduzem atrasos e diminuem ruídos. Quarto, custo por função. Construir diversos circuitos iguais em um único wafer diminui custo unitário. Quinto, evolução contínua. Com o processo fotolitográfico, tornou-se simples reduzir dimensões ao longo do tempo e aumentar a complexidade dos circuitos. Os circuitos integrados não são competidores dos transistores, mas sim potencializadores de seu uso. Resolvendo o problema de escalonamento de transistores, um único chip que inicialmente continha algumas dezenas pode eventualmente possuir milhões, o que o abriu a trilha para que conhecimentos idealizados anteriormente pudessem se realizar tecnologia, tal como memórias, processadores e toda a eletrônica moderna. A invenção do transistor e a transição para circuitos integrados mudaram a eletrônica de 3 maneiras principais: escala, custo e confiabilidade. Esses fatores combinados explicam por que a tecnologia saiu do laboratório e passou a fazer parte do cotidiano, afetando diversos setores econômicos, tais como: a chegada dos circuitos integrados trouxe benefícios mais diretos, uma maior estabilidade das máquinas, menor quantidade de manutenção e diminuição das centrais telefônicas. Como benefícios indiretos, temos que equipamentos de campo, tais como rádios e instrumentos de testes, passaram a funcionar fora de ambientes controlados, ampliando a mobilidade dos técnicos. As redes de telecomunicações também se beneficiaram. O menor consumo de energia e a alta densidade nos componentes permitiram expandir a capacidade sem aumentar o espaço físico. Essas mudanças tornaram o setor mais eficiente, compacto e preparado para crescer com agilidade. Aqui, a portabilidade foi o grande destaque, com rádios de bolso, calculadoras, tocadores e câmeras cada vez mais compactas, evolução essa que culminou nos celulares modernos. A confiabilidade dos aparelhos também aumentou, reduzindo quebras e tornando os reparos mais acessíveis. Além disso, a eficiência energética melhorou significativamente, permitindo baterias menores e maior autonomia. Esses avanços tornaram os dispositivos mais práticos, duráveis e presentes no cotidiano. Com a substituição das válvulas pelos circuitos integrados, os computadores tornaram-se menores, mais frios e confiáveis, o que facilitou sua popularização e entradas nos lares. A crescente integração de transistores por chip impulsionou o desempenho, permitindo maior capacidade de processamento sem aumento de tamanho. Além disso, a produção em larga escala de chips idênticos em wafers reduziu drasticamente o custo por função, tornando a computação mais acessível. Esses avanços consolidaram a base para a era digital e transformaram o computador em um item essencial do cotidiano. Sensores, medidores e controladores eletrônicos tornaram as linhas de produção mais precisas e eficientes. A eletrônica passou a equipar automóveis, máquinas e dispositivos médicos, ampliando o controle e a segurança. Além disso, a padronização de componentes com características previsíveis acelerou o desenvolvimento de projetos e facilitou processos de certificação. Esses processos impulsionaram a produtividade e a inovação em diversos setores industriais. Então, para fecharmos, vale lembrar a pergunta que guiou tudo: como amplificar e comutar sinais gastando menos energia, gerando menos calor e com menos falhas em equipamentos menores e mais confiáveis? As válvulas fizeram história, mas tinham limitações claras. O interesse pelos semicondutores veio porque a ciência de materiais e as medições estavam avançando e dava para tentar algo melhor. Em 1947, apareceu a primeira prova. A ponta de contato mostrou que um semicondutor podia dar ganho de forma controlada. Logo depois, o transistor de junção transformou essa ideia em um dispositivo que dava para fabricar em série, com comportamento previsível. Na prática, os transistores começaram a ganhar das válvulas porque ocupavam menos espaço, consumiam menos, ligavam na hora e quebravam menos.
O Nobel de 1956 reconheceu esse avanço e ajudou a acelerar investimentos e a organização de equipes de pesquisa e produção. A pergunta seguinte foi natural: quanto dá para integrar? A resposta veio com circuitos integrados, juntando vários transistores e interconexões no mesmo chip, reduzindo o custo por função e permitindo projetos cada vez mais complexos. O efeito disso aparece em todo lugar: telecomunicações mais estáveis e compactas, produtos de consumo portáteis, computadores menores, frios e confiáveis, linhas de produção mais precisas e um jeito de trabalhar que mistura ciência, processo e projeto. No fim, um transistor não foi só um componente novo, ele inaugurou um modo de fazer eletrônica que abriu caminho para a integração e para a tecnologia que usamos todos os dias.